Fala, galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada, dia de clássico aí, Flamengo e Botafogo, Maracanã, daqui a pouco estaremos lá no Maraca, dando aquele apoio pro Fogão. Mas, antes de entrar aqui no pré-jogo, né, de Flamengo e Botafogo, a gente vai fazer aí um vídeo sobre esse tema, quero falar um pouquinho sobre a contratação aí do Luiz Henrique, né, muita gente tem dúvida em alguns detalhes dessa contratação. O Textor, ele procurou o staff ali do Luiz Henrique, né? Foram várias conversas ali com a Amaury Nunes, né, empresário do jogador. Desde 2022, o Textor tentou trazer o Luiz Henrique para o Botafogo, né? O Luiz Henrique, no ano passado, ele acabou ficando de fora do time principal ali do Bet, né? E ele tem muita vontade de estar na seleção brasileira, nem que seja no Sub-23, tem idade para isso, né? E para isso ele precisa jogar. Então isso é uma condição do Luiz Henrique nos clubes, né, quando se avalia uma proposta. Até então, nesse imbróglio da negociação, Corinthians, Flamengo, Fluminense não fizeram uma proposta oficial aí para o Luiz Henrique, fizeram proposta de empréstimo. Ninguém chegou junto ali para comprar o jogador. O único que fez essa proposta foi lá pessoalmente, né, na casa do Luiz Henrique, foi o John Textor, né? E isso a gente reclamava bastante no canal, porque que o Botafogo não vai até os jogadores, né, não vai até o país, o estado, onde for, o fórum, né, do domicílio ali do jogador, porque faz total diferença quando tem uma presença de um grande empresário ou de um diretor de futebol numa negociação grande, como foi o caso do Luiz Henrique. O Textor fez isso, tocou na casa do Luiz Henrique, né? E chegou junto com a proposta de quase 107 milhões de reais, que isso se tornou a maior compra aí do futebol brasileiro, em números gerais, está aí na condição do Botafogo, quase 107 milhões. E o Luiz Henrique veio para o Botafogo. A princípio, não era a ideia do Luiz Henrique voltar para o Brasil, tinha o Everton, por exemplo, na jogada, mas todos esses clubes aí, a tratativa era em torno do empréstimo de jogador. E o Textor, ele fez a compra. A princípio era com o Lyon, depois teve aquela questão de não poder escrever, e aí ele apresentou o projeto Botafogo, né? E tem algumas coisas interessantes na fala do empresário do jogador, do Amaury Nunes aí, que ele, primeiro, fez total diferença a presença do Textor lá nessa negociação. O projeto Botafogo, que John Textor deixou bem claro que quer fazer um grande time, que quer ganhar rápido ou logo um título pelo Botafogo. Isso poderia ter acontecido em 2023, mas a expectativa dele é que aconteça esse ano algum título. Então isso aí foi cativando o jogador, obviamente os salários, as condições, né? E o Botafogo conseguiu aí ser bem feliz nessa negociação. Ótimo para o Botafogo, ótimo para o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique, ele agrega demais, porque é um jogador que atingiu um padrão, né? Traz visibilidade ao Botafogo, um recado grande para o mercado, e a gente começa a ter aquela coisa de abertura para outros jogadores, né, nesse nível. Ontem, na apresentação do Luiz Henrique, o André Mazzuco, ele disse que o Botafogo, no início aí do projeto, em 2022, não estava preparado para jogadores de excelência, de padrão, porque faltava estrutura, e o Botafogo vem melhorando essa estrutura. E hoje sim o Botafogo consegue entregar muito mais estrutura do que entregou um tempo recente, né, em 2022 até em 2023. Então o Botafogo, ele começa a entrar numa atmosfera nova de poder contar com jogadores numa prateleira maior. Isso é muito bom para o nosso clube, que a gente começa a formar um time e mantendo, né, os jogadores que performem bem no clube, a gente consegue estar montando um grande time. Óbvio que aconteceu alguma coisa no passado que ainda não foi explicada, tanto é que saiu bastante jogadores, mas o Botafogo também manteve ali uma base interessante. E a presença do Luiz Henrique reforça demais essa ideia de um clube mais forte, né? O Amaury Nunes, ele colocou aí
essa condição do Botafogo estar formando um grande time, e também falou sobre a cláusula aí, essa coisa do Lyon, de ter que ir para o Lyon. Existe sim uma cláusula no contrato, né, de Europa e Lyon, mas não existe prazo de nada disso. É uma cláusula de respeito mútuo, isso vai ser conversado, né? Ao longo desse processo. Ele assinou com o Botafogo até 2028, portanto, o que a imprensa fala, ele chegou para ir embora, não é verdade. No contrato, diz sim que caso o Lyon e o Luiz Henrique queiram, isso conversado com o Botafogo, existe a possibilidade sim de ir para lá. Tem a cláusula no contrato, mas não tem uma cláusula de tempo, prazo, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, nada disso está estipulado. Galera, senta o dedo no like, você que gosta do nosso canal, se inscreve aí, compartilha no grupo do WhatsApp. Em breve aí voltaremos com mais informações aqui no canal. Um abraço a todos, fogo neles!